um outro, foi para o Brasília, foram aumentando a sua capacidade. E é claro que eles começaram, eu não sei, até então não sei das as associações tecnológicas, eu prefiro chamar de associações tecnológicas, em vez de transferência de tecnologia. Muito bem, mas eles foram progredindo, mas sempre com um olho na utilização. Queremos um produto para isso, porque aí talvez haja utilização e eu vou poder utilizar livremente. Agora, num avião, ainda mais quanto mais ele fica confortável, etc., seja avião comercial ou avião militar, existe uma coisa fundamental, importantíssima, que é a aviônica, né? Todos os sistemas de controle, comunicações, etc., são coisas extremamente especializadas e de uma tecnologia bem avançada. E, frequentemente, os clientes, um prefere dessa maneira, o outro prefere outra coisa. Então, eles fizeram exatamente o que nós fizemos na engenharia naval. Eles fincaram o pé no projeto e tentavam fazer o navio mais barato, o avião mais barato possível, mas bom, de acordo com os fornecedores internacionais e com os clientes que eles tinham. E assim eles cresceram, etc. Então, foram para o exterior. Agora, quando você vai para o exterior, em alguns lugares, nos Estados Unidos, você pode ir para lá, eles welcome, mas acontece que você tem que se associar a uma firma americana. Está certo? Mas, em compensação, você continua a ter os insumos livres. Eles não estão querendo chegar logo à questão, todo o avião é nosso. Não, nada disso. Eles querem progredir cada vez mais no caminho de ser um fabricante, como, aliás, quase todos os fabricantes são de aviões. Os projetistas, os fabricantes de aviões são. Eles fazem, mas eles vão apanhar os produtos especializados em cada uma das coisas. Em tecnologia nuclear, a coisa é muito mais séria. Frequentemente só existe um ou dois fornecedores internacionais de uma determinada peça. Quando a gente pensa o reator nuclear, a gente só pensa naquele troço enorme. Mas lá dentro tem uma série de niplos e ralos e filtros e defletores, está certo? Uma série de produtos que às vezes uma ou duas firmas só fazem. Todas elas no mundo estrangeiro. E o mundo estrangeiro, o mundo desenvolvido, coligado. Se vocês quiserem ter uma ideia disso, vocês leiam também um artigo muito interessante que chama-se Bazar Nuclear, que é a história da bomba nuclear do Paquistão. Tudo isso fica ilustrado. Muito bem. Olha só o que a Maria se meteu, hein? Então, quando não tem, você tem que chegar ali. É um esforço incrível. E mesmo assim, nós temos que, de vez em quando, procurar algumas coisas fora, né? Às vezes vamos a firma americana, já houve casos que eu não estou próximo disso. Eu vejo isso de longe, mas eu tenho algumas informações. E aí o governo americano diz assim, não, isso nós não vendemos, só tem uma firma aqui que vende isso. Nós não venderemos a vocês. Por quê? Porque vocês não estão autorizados. O americano fala, mas pelo menos ele fala, né? Aí, estamos cerceando. Para que esperavam? Esperavam o quê? Sempre seremos cerceados. Mas nós temos que ter uma capacidade de aceitar, de manter, não ser xiita. Não, agora somos nós. Não, tem que deixar portas abertas, etc. e tal. E ao mesmo tempo que ainda tem dependência, tentar superar essas dependências. E até chegar ao ponto em que você tem algumas coisas que você faz com vantagem em relação a eles. Por exemplo, o fato de nós termos urânio aberto é uma das coisas, né? E aí criar uma codependência. Nós gostamos muito de falar de independência. Nem os Estados Unidos talvez pudessem ser independentes, mas eles não querem ser, nem são tolos. Por quê? Porque eles tinham que gastar muito mais do que têm. Está certo? Eles vão comprar coisas, o que precisam, está certo? Eles podem produzir. Mas se eles sabem que alguém... Por exemplo, o Japão é um grande fornecedor de coisas especiais para os Estados Unidos. Por quê? Fazem mais barato, melhor, de alta qualidade, começaram antes, etc. Agora, só que os Estados Unidos têm capacidade de se... O Japão diz, não vendo mais... Bom, primeiro tem a parte militar, não vende como. Não é? Segundo, eles têm capacidade tecnológica, financeira e tudo de fazer isso, mas poucos países têm essa capacidade. Almirante, por favor, o senhor citou a Embraer, e a Embraer é o exemplo
de um projeto bem desenvolvido. Vários projetos. Pois é, eu visitei Hoje em dia uns 30 ou 40 anos, quando eu estava começando, eu pude ver. Primeiro, eles pegaram o que era mais importante, que era o cérebro. Claro. Criaram o ITA, para ter pessoas com conhecimento. Aí eles depois montaram diversos institutos. Então eles tinham desenvolvimento, tinha execução, não sei o quê, até que lá no fim de tudo estava o comercial para vender os produtos. Foi um projeto muito bem feito e daí... Foi um projeto nacional. E daí o sucesso que eles tiveram. Porque não é só na Embraer, o CTA, o ITA não geraram só, a Embraer geraram uma série, várias indústrias. Quem pensou isso, pessoas da minha idade, quando eu estava em São Paulo, passei 10 anos lá como professor, eu ia muito ao Rio, eu transitava ali pela Dutra, São José dos Campos era uma coisinha, hoje em dia é uma grande cidade, é um centro tecnológico do Brasil, né? Agora, falando assim, há vários caminhos para chegar a Roma, não é? A Marinha, por exemplo, adotou outro, a Marinha adotou um caminho diferente, mas provou que pode explorar com sucesso. No caso do enriquecimento de urânio, fazer sozinho, criando tecnologias, inclusive, partindo só da parte de ciência aplicada, não é? Junto com o setor técnico-científico, não só de São Paulo, ele está dentro do campo da Universidade de São Paulo, mas com a Universidade de Campinas e com várias universidades, e com quem for necessário. Porque assim, tem que ser com quem for necessário. Agora, o que falta é um aporte, um fluxo de capitais que realmente, o país não tem. Então, olha, independência tecnológica consiste em dominar todos os elos da cadeia. Não é só alguns, todos, não é? Uma longa cadeia. E utilizar livremente os produtos daí resultantes. Você domina, mas não utiliza. Não pode porque... Primeiro porque não tem mercado para isso. Primeira coisa. Tem sim, a América Latina, não sei quem, o árabe, o CEI, né? O CEI, né? Tá, tem, aí você... Mas numa hora qualquer em que haja uma mudança no cenário político internacional, não tem mais. Não é? O mundo é dos fortes. Pode ter, não é? A Alemanha vai nos fornecer a tecnologia das ultracentrífugas, não sei, ultracentrifugação e tal. Não forneceu. Aí a Marinha resolveu partir da ciência aplicada, percorreu um longo caminho. Todas essas coisas, você vê, não ficam só dentro daquele conceito know-how, know-how, know-I. Muito mais do que isso. Então, se os produtos que se produzem... Olha, então, se nós não temos mercado em tecnologias muito sofisticadas, dificilmente nós poderemos... No momento, não temos mercado para elas. Por exemplo, o próprio exército, os tanques. Bom, em pouco tempo, o Brasil conseguiu produzir tanques, e aí o Iraque, naquela época, era forte, tinha dinheiro. Aí houve uma competição internacional, né, para ver qual tanque que eles iam comprar. E nós tínhamos projetado o Exército, né, junto também com o sistema técnico, científico e industrial. E construído o Osório. Tinha o seu projeto. Aí houve uma competição lá no deserto. Então, os tanques tinham acertar um alvo em movimento, não é? E aí competiam os alemães, são terríveis, né? Os americanos, terríveis, os franceses. Aí em seis cada tanque de país podia atirar 6 vezes, né? Aí os Estados Unidos acertaram 5 tiros em 6. O Osório acertou 4. A Alemanha acertou 3. E o francês não acertou nenhum. Teve a Ingesa também, né? Hã? A Ingesa também. Era a Ingesa, mas na realidade foi um esforço conjunto, né? Agora, me diga uma coisa, os grandes mercados, aí saímos exportamos para uma porção de gente na América do Sul, não sei mais, principalmente para o Iraque e tal. O cenário político internacional mudou, tá certo? O Iraque foi destruído, deixou uma dívida de não sei quantos, na época era $1 bilhão e tanto de dólares, e a Ingesa foi à falência.
Então, tudo isso tem que estar na mente da nossa sociedade. Não é só transferência de tecnologia, tá. Não é bem assim. As coisas são bem mais complicadas. No entanto, com todas essas dificuldades, tem que ser enfrentada, porque senão nós ficamos para trás. E não podemos deixar de estar sempre mandando gente nossa para as melhores universidades brasileiras e melhores universidades americanas. E, principalmente, temos que estar sempre desenvolvendo o nosso sistema, desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais o nosso sistema de capacitação profissional de nível, em todos os níveis. Em todos os níveis. Porque, às vezes, é o homem lá do nível médio, mas aquele cara que tem aquele talento, você sabe de tudo, mas falta aquela coisa, é ele. Nós, talvez por termos sido um país escravocrata até 1888, né? E que, na realidade, ainda guardamos, na minha opinião, minha opinião pessoal, vários resquícios do escravagismo, né? Sob outros pontos de vista, nós temos isso é uma tendência inata, nós temos uma tendência a desprezar quem trabalha com as mãos, ou quem trabalha pouco com a cabeça, não tanto como quem não é doutor, doutores, mestres, sim, é importantíssimo. Engenheiro. Agora, os técnicos de alto nível é importantíssimo também. Eu tinha um amigo alemão que uma vez ele disse o seguinte, foi há muito tempo, agora já não é mais assim, mas até 1950 era assim, 60. Ele viajou pela Alemanha, disse assim, Elcio, lá na Alemanha, aqui é um país que tem duas pilastras que o suportam, as secretárias e os formandos. Formandos eram os mestres, né? Agora não, porque agora realmente com automação, uma série de coisas, isso... Mas agora deverá haver outras coisas. Então, outra coisa, se forem estratégicos, a utilização estará sujeita a pressões internacionais. Será relevante questão diplomática. Olha o que aconteceu. Quer dizer, a questão da Ingesa virou uma questão diplomática, mudou o cenário internacional, está certo? Foram lá, nós podíamos dizer, não destrói não, que me deve 1 bilhão e tanto de dólares. Não podia dizer, acabou. Então é o seguinte, então não se atingiu o propósito de qualquer grande esforço tecnológico, porque afinal de contas é a utilização prática dos produtos criados e a obtenção de constantes proveitos. Quer dizer, a tecnologia não é como a arte, né? Tem a arte pela arte, né? Não existe tecnologia pela tecnologia. Continuação ainda de domínio da tecnologia. Por favor, leiam, depois eu espero que vocês me estimulem um pouco, se bem que também já estou ficando cansado, você deve estar mais ainda do que eu. Algum comentário? Faz um comentário. Está vendo? Que é outro ponto que nós podemos estar perdendo o bonde, que é a TV digital. A TV digital foi um esforço violento feito aí lá no início da 2003, 2005, por aí. Um esforço muito grande de universidades, do centro de pesquisa lá de Campinas, e nós criamos uma tecnologia diferente do que tinha no mundo. Aí o pessoal vem com o negócio da jabuticaba, né? Mas nós fizemos o melhor que tinha. E veio embutido na TV digital um programa chamado Ginga, que faz uma TV interativa. E eu vi uma apresentação desse Ginga lá no CPQD, lá em Campinas, de uma escola em que tinha uma biblioteca, eles criaram uma biblioteca digital, os próprios alunos fizeram alguns filmes
e a gente conseguia ver aquelas aulas que estavam depositadas em servidores do CPQD, mas de qualquer lugar se poderia fazer essa interação. Então, o Ginga, na verdade, a TV digital tem duas coisas, né? Cada canal são 4. Aí é um problema que vão enfiar em 4 canais, né? Porque nós temos um problema de qualidade tremenda, mas tem 4 canais ali em cada um deles, com uma alta qualidade, e ainda tem essa questão da interatividade, que dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer essa questão da TV educativa, transação bancária, é uma coisa assim maravilhosa. E que isso está desde 2005, se não me engano, e nós estamos com a primeira cidade entrando agora, lá no interior, acho que é Rio Verde, no Mato Grosso, que está entrando agora com a TV digital. Esse mesmo está entrando porque o pessoal das tele querem botar outros sistemas aí em cima e usar o canal da TV comum. Bom, o que acontece? Eu vi um dia desse manhã um canal livre, acho que foi canal livre, com um professor lá da USP, o Zulfo, e ele estava falando exatamente sobre isso, que está se criando agora um novo conceito de TV digital, em que o nosso conceito está adequado a isso, quer dizer, era hora do Brasil colocar para o mundo esse conceito dele, já que aqui na América do Sul muitos países estão esperando nós entrarmos para eles entrarem também, não tem equipamento, não tem nada, agora está começando tudo isso, mas que nós não tomamos a vanguarda da coisa. Então, o padrão pode mudar e daqui a pouco a gente também está cambeta nessa área. Então, essa questão de uma tecnologia que você cria, não usa, ela tem cheio de valor agregado, você não usa e ela acaba morrendo, aquele esforço todo que faria o diferencial, ele morre. Né? É um risco. É isso mesmo. É isso mesmo. Comentário. Está usando o exemplo da Embraer e os casos. Nós estamos usando, um pouco complementando o comentário, nós estamos usando o caso da Embraer e houve casos de insucesso. E um dos casos de insucesso da Embraer é o avião ABC-123 junto com a Argentina, que na época foi um dos aviões mais adiantados de forma tecnológica, mas em termos comerciais ele foi um fracasso. Então a gente tem que pensar, né, a questão da inovação. Nós temos que botar esse produto na prateleira e vender. Se a gente não conseguir botar esse produto na prateleira e vendê-lo, é um caso de insucesso. Então eu acho que nós estamos fadados a esse tipo de insucesso. Agora, a preocupação será que talvez uma questão ufanista nossa, queremos fazer uma coisa para o nosso próprio umbigo? Essa aqui é uma pergunta, sem pensar exatamente no cliente e qual o potencial de mercado para esse produto que a gente quer produzir. Agora, aí entra também o lado da governamental, como sempre, entra o lado governamental, né? Porque quando você chegou a uma questão como essa, como ele falou, como você falou agora, os países, por exemplo, vai comprar alguma coisa na Alemanha, ou mesmo nos Estados Unidos, etc. E aqui tem um colega que pode falar muito melhor do que eu, né? Ou na Inglaterra. Eles te oferecem o produto e o financiamento. Não é? Para eles é ótimo, eles estão vendendo duas coisas, o produto e o dinheiro, porque você compra o dinheiro também, não é? Tem o meu amigo aqui, o Almirante Mesiano, que... E o emprego lá, no país de origem. E mantendo o emprego no país de origem. Tem o meu amigo, o Vice-Almirante Mesiano, ele lidou muito nessa área, ele conhece muito melhor do que eu isso, não é? Então é o seguinte, então, se você faz um produto de alta tecnologia como essa, mas que precisa, como todo produto, de ter um número de clientes suficiente para dar lucro e você poder evoluir para novos produtos, você terá que vender, provavelmente você terá que vendê-lo ao exterior. Então você tem que ter mecanismos de financiamento dentro do seu país com o governo e a iniciativa privada dos bancos, não é? Bancando isso, com garantias, etc. e tal. Se vocês quiserem ter umas boas aulas sobre isso comigo, fale com o Almirante Mesiano, que aqui está. Eu fico até sem envergonhado de falar disso perto dele.
Está certo? Então, está aí o caso, não é? Isso é o que os países... Aí, esse é um outro aspecto. Quando eu falei que... Lembra que eu falei lá atrás que era necessário ter recursos materiais, financeiros, aparelhados, financeiros, entre outras coisas, para isso também. Não é só para desenvolver tecnologia. É para depois vender a tecnologia e fazer com que ela se sustente e que você passe a novos caminhos. E o Ministério das Relações Exteriores também, né? E o Ministério das Relações Exteriores, eu não sei não, aí talvez ele mais atrapalhe do que ajude. Eu acho que sim. Ele entra no fim. Claro que ele entra. Claro, não pode deixar de entrar. Tá certo? Mas acontece o seguinte, claro que ele tem que entrar. Pois é. No fim ele tem que entrar. Mas aí é como disse consta, né, o jornal Valor Econômico disse que o Gerdau teria, conversando nos corredores, assim, poxa, nesse negócio de acordo sobre o aço,